A porta do jardim secreto rangeu ao abrir-se de madrugada. Tomás, o zelador de 28 anos, parou de imediato, o coração disparado. Alguém estava ali, dentro do muro que ele julgava só ele conhecer. No centro do roseiral, sob a luz pálida do amanhecer, estava o homem que ele amava em silêncio há 2 anos, Miguel Ferreira, o jardineiro-chefe, de joelhos na terra, podando rosas com uma delicadeza que sempre o deixava sem fôlego. Mas algo estava errado. Miguel usava um relógio de ouro maciço que Tomás nunca vira antes, e ao lado dele, no chão, jazia um telemóvel de última geração com uma chamada em curso, voz abafada de um advogado falando de ações, fusões, bilhões. Tomás recuou um passo. O mundo girou. O homem simples, humilde, que dividia com ele cafés e silêncios cúmplices, que lhe contava histórias tristes da infância órfã, era. O que exatamente? Miguel ergueu o rosto e viu-o. Os olhos verdes, sempre tão serenos, arregalaram-se de pânico. Tomás, sussurrou, levantando-se depressa, sujando ainda mais a camisa branca imaculada. Não era para seres tu a descobrir assim. Descobrir o quê? A voz de Tomás saiu rouca, quase um grito contido. Que tudo o que me contaste era mentira. Que és rico. Bilionário. E eu aqui, o idiota que acreditava que éramos iguais. Miguel deu um passo em frente, as mãos trêmulas. Não é mentira o que sinto por ti. Isso é a única verdade que tenho. Tomás sentiu as lágrimas queimarem. 2 anos a esconder o amor, a lutar contra o medo da rejeição, contra a família conservadora no Alentejo que ainda o chamava de anormal. 2 anos a idealizar Miguel como o único porto seguro. E agora tudo ruía. Não me toques, disse, recuando. Não sei mais quem és. Virou-se e correu, deixando Miguel sozinho entre as rosas que ambos tinham plantado juntos. Desde o primeiro dia, quando Tomás chegara ao palácio de Sintra à procura de trabalho, Miguel o contratara pessoalmente. Dissera que precisava de alguém, com alma para as flores. Tomás, recém-saído de uma relação tóxica com um homem que o humilhara publicamente por ser gay, aceitara o emprego como salvação. O jardim tornou-se refúgio. Miguel ensinava-o a podar, a enxertar, a ouvir o linguagem secreto das plantas. À noite, ficavam até tarde regando em silêncio, trocando olhares que duravam segundos demais. Uma vez, as mãos roçaram-se ao passar uma tesoura. Nenhum dos dois se mexera durante longos instantes. Tomás lembrava-se de cada detalhe. Como Miguel lhe oferecera o pequeno apartamento de serviço no palácio. Como dividiam um jantar simples na cozinha dos funcionários. Como Miguel ouvira, sem julgar, quando Tomás finalmente confessara que era gay e que a família o rejeitara. Eu também sei o que é ser diferente, dissera Miguel baixinho naquela noite. Tomás interpretara como solidariedade de alguém que talvez sentisse o mesmo. Nunca imaginara que diferente significava ser Miguel Ferreira Santos, herdeiro de um império de tecnologia e vinícolas, desaparecido da mídia há 5 anos após um escândalo familiar. Agora tudo fazia sentido, o sotaque refinado que às vezes escapava, o conhecimento enciclopédico de arte, a forma como pagava tudo em dinheiro vivo para não deixar rasto. Tomás trancou-se no quarto. O peito doía como se tivesse sido partido ao meio. Amava Miguel com uma intensidade que o assustava. Sonhara 1000 vezes em confessar, em beijá-lo entre as flores. Mas agora sentia-se enganado, pequeno, um brinquedo na mão de alguém que podia comprar o mundo. Do outro lado da porta, Miguel bateu suavemente. Por favor, Tomás. Deixa-me explicar. Explicar o quê? Que brincaste comigo. Que te divertiste a fazer de conta que eras pobre como eu. Eu nunca brinquei contigo. Escolhi este jardim para me esconder do mundo. Tu foste a única coisa real que encontrei aqui. Tomás encostou a testa à porta, lágrimas escorrendo. Queria acreditar. Mas a dor da traição era mais alta. Passaram-se 3 dias sem que se vissem. Tomás pediu folga, alegando doença. Na verdade, andava pelas ruas de Sintra como um fantasma, revivendo cada memória. A mãe ligou do Alentejo. Então, filho. Ainda não arranjaste uma moça decente? A frase habitual. Tomás desligou sem responder. A família nunca aceitara a sua orientação.
O pai deixara de falar com ele aos 18 anos. A mãe fingia que era fase. Só Miguel o fizera sentir normal. Mas Miguel mentira. Na quarta noite, Tomás não aguentou. Voltou ao jardim à meia-noite. As rosas brancas que tinham plantado juntos brilhavam ao luar. Miguel estava lá, sentado no banco de pedra, cabeça entre as mãos. Ao vê-lo, levantou-se devagar. Sabia que virias. Tomás parou a distância segura. Quero a verdade. Toda. Miguel respirou fundo. O meu nome completo é Miguel Ferreira Santos. Sou o único herdeiro do grupo Fersan. O meu pai morreu há 5 anos, deixando tudo para mim. Eu fugi. Não suportava a pressão, os casamentos arranjados, a vida falsa. Inventei que era apenas um jardineiro. Aqui, no palácio que a família comprou como investimento, encontrei paz. Até te conhecer. E por que não me contaste? Medo. A voz de Miguel tremeu. Medo que olhasses para mim como olham todos, o bilionário solteiro, o prémio. Medo que nunca soubesses se amavas o homem ou o dinheiro. E medo. Medo de te perder se soubesses que eu também sou gay e nunca tive coragem de assumir publicamente. Tomás sentiu o chão tremer outra vez. Tu és gay. Miguel assentiu, olhos marejados. Desde sempre. Mas a família, os acionistas, a imprensa. Casei-me com uma amiga por conveniência durante 1 ano, só para calar os rumores. Foi um inferno. Quando enviuvei do contrato, desapareci. Aqui, contigo, senti pela primeira vez que podia ser eu mesmo. O silêncio caiu pesado. Tomás lutava contra a raiva e o alívio. E agora? Vais voltar para a tua vida de luxo e esquecer-me? Nunca. Miguel deu um passo. Quer ficar contigo. Mas preciso da tua confiança de volta. E sei que a destruí. Tomás virou o rosto. Não sei se consigo. Nos dias seguintes, trabalharam lado a lado em silêncio tenso. Miguel tentava pequenos gestos, deixava o café favorito de Tomás na mesa, arranjava as ferramentas antes que ele pedisse. Tomás aceitava, mas mantinha distância. Uma tarde, chegou uma carta. Tomás reconheceu a caligrafia da irmã mais nova, Ana, a única da família que ainda falava com ele. Abriu com mãos trêmulas. Irmão, a mãe está muito doente. Cancro. Quer ver-te antes da operação. Por favor, vem. Tomás sentou-se no chão do jardim, atordoado. Miguel aproximou-se. O que aconteceu? Tomás mostrou a carta. Pela primeira vez em dias, deixou que Miguel o abraçasse. O cheiro familiar de terra e rosas invadiu-o, e chorou como criança. Vou contigo, disse Miguel baixinho. Não. Eles não aceitam. Pessoas como nós. Então vou como amigo. Não te deixe enfrentar isto sozinho. Tomás olhou longamente. Algo dentro dele começou a ceder. A viagem para o Alentejo foi silenciosa. Miguel insistiu em conduzir o velho carro de Tomás para não chamar atenção. Chegaram à pequena casa branca ao fim da tarde. A mãe, magra e pálida, abriu a porta. Ao ver Miguel, franziu o sobrolho. Quem é este? Um colega de trabalho, mãe. Veio ajudar-me na viagem. O pai, sentado na sala, nem levantou os olhos do jornal. A tensão era palpável. Durante o jantar, a conversa girava em torno da doença. A mãe falou da operação marcada para a semana seguinte em Lisboa. Tomás segurava-lhe a mão, o coração apertado. Depois, no quarto de infância, Tomás desabou. Miguel, que ficara no sofá da sala, entrou sem bater. Posso. Tomás assentiu. Miguel sentou-se na beira da cama. Eles não sabem de nós, pois não? Não. E nunca vão aceitar. Miguel pegou-lhe na mão. Eu aceito-te. Todo. E quero estar contigo, seja aqui ou em Sintra, ou onde for. Tomás olhou. A luz fraca do candeeiro desenhava sombras suaves no rosto de Miguel.
Tenho tanto medo de acreditar outra vez. Então vou provar. Dia após dia. Na manhã seguinte, enquanto Tomás ajudava a mãe no jardim minúsculo, o pai chamou Miguel para a varanda. Tomás observou de longe, coração acelerado. O pai, homem rude de mãos calejadas, falou baixo. O meu filho é diferente. Sempre soube. Nunca soube lidar. Mas vejo como olhas para ele. Se lhe fazes mal, mato-te. Rico ou pobre? Miguel respondeu com calma. Nunca lhe farei mal, amo-o. O pai ficou em silêncio longo tempo. Depois estendeu a mão. Miguel apertou-a. Quando contaram a Tomás mais tarde, ele chorou de novo, mas dessa vez de alívio misturado com medo do futuro. Regressaram a Sintra. A proximidade cresceu. Já não havia distância física, mas Tomás ainda guardava uma muralha emocional. À noite, Miguel dormia no sofá do apartamento pequeno. Respeitava o tempo. Uma noite, após um dia exaustivo no jardim, Tomás não aguentou mais. Miguel. Fica comigo. Miguel aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Deitaram-se vestidos, apenas abraçados. Tomás sentiu o coração de Miguel bater descompassado contra o seu. Tenho medo de te perder se o mundo descobrir quem és, sussurrou Tomás. E eu tenho medo de te perder se continuar a esconder-me, respondeu Miguel. Nessa noite, dormiram juntos pela primeira vez, apenas abraçados, mas foi o momento mais íntimo das suas vidas. A operação da mãe correu bem. Tomás passou uma semana em Lisboa, dormindo no hospital. Miguel ficou em Sintra, cuidando do jardim e enviando mensagens diárias de força. Quando Tomás regressou, trazia uma novidade: a mãe pedira para conhecer o amigo que o ajudou tanto. Miguel, nervoso, aceitou ir novamente ao Alentejo. Dessa vez, a mãe, ainda fraca, olhou Miguel longamente. Obrigada por cuidar do meu filho. Miguel curou. É ele que cuida de mim, Dona Lourdes. Algo mudou no olhar da mãe. Talvez intuição materna. Ela sorriu debilmente. Cuida bem dele, então. Semanas passaram em paz relativa. O amor entre eles crescia, tímido mas profundo. Beijos roubados atrás das sebes, mãos dadas à noite no apartamento. Mas o passado não perdoa. Uma manhã, um carro preto estacionou à entrada do palácio. Dele saiu uma mulher elegante de 40 e poucos anos, Catarina Santos, tia de Miguel e administradora do império familiar. Tomás viu da janela do jardim. Sentiu o sangue gelar. Catarina dirigiu-se diretamente a Miguel, que estava a plantar tulipas. Acabou a brincar aos pobres, Miguel. Os acionistas estão em pânico. Há uma oferta hostil de compra. Preciso de ti em Lisboa amanhã para assinar documentos. A tua assinatura vale bilhões. Miguel levantou-se devagar, limpando as mãos à calça. Não vou. Não tens escolha. És o único herdeiro legal. Tomás aproximou-se, coração aos saltos. Catarina virou-se para ele, avaliando-o de alto a baixo. E este é o famoso jardineiro que te faz esquecer deveres. Chama-se Tomás, disse Miguel friamente. E é a razão pela qual não volto. Catarina riu sem humor. Vais trocar bilhões por um romance de jardim. A imprensa vai adorar quando souber que o bilionário desaparecido vive com o zelador gay. A frase atingiu Tomás como um soco. Ele recuou. Miguel avançou para a tia. Se tocares nele com uma palavra que seja na imprensa, destruo tudo. Renuncio a tudo. Não podes renunciar. O trust não permite. Então vendo tudo e dou o dinheiro. Veremos quem ri por último. Catarina saiu furiosa, prometendo voltar com advogados. Naquela noite, Tomás tremia nos braços de Miguel. Ela tem razão. Vais perder tudo por minha causa. Já perdi tudo uma vez quando pensei que te tinha perdido, respondeu Miguel. Não volto a cometer esse erro. Mas Tomás não conseguia dormir. A culpa corroía-o. Ele, pobre, sem estudos, filho de agricultores, estava a destruir a vida do homem que amava. Os jornais sensacionalistas explodiram 2 dias depois.
Fotos antigas de Miguel em eventos de gala, ao lado da manchete: bilionário desaparecido vive romance gay secreto com empregada em Sintra. A tia cumprir a ameaça. O palácio foi invadido por jornalistas. Tomás não conseguia sair do apartamento. Ligou para a mãe, em pânico. Ela apenas disse: se ele te ama mesmo, aguenta firme, filho. Miguel enfrentou a imprensa à porta. Sim, sou Miguel Ferreira Santos. Sim, amo Tomás Ribeiro. Não vou voltar ao mundo que abandonei. O resto é privado. A declaração tornou-se viral. Metade do país aplaudiu a coragem. A outra metade vomitou ódio nas redes sociais. Tomás recebeu mensagens anônimas horríveis. Alguém vandalizou o jardim, cortando todas as rosas brancas que simbolizavam o amor deles. Naquela noite, Tomás fez a mala. Miguel encontrou-o no apartamento. Vais embora. A voz de Miguel partiu-se. Estou a destruir-te. A tua família, o teu legado. Tu és o meu legado. Miguel ajoelhou-se. Casa comigo. Aqui, agora, só nós os dois e um padre amigo. Não preciso de mais nada. Tomás chorou. Não posso. Não sou suficiente para ti. Tu és tudo. Mas Tomás saiu. Apanhou o comboio para Lisboa, depois o autocarro para Sul. Queria desaparecer, poupar Miguel à ruína. Miguel, desesperado, ligou para a mãe de Tomás. Dona Lourdes, ainda em recuperação, ouviu tudo. Esse rapaz está a fugir do amor por medo de não merecer. Vai buscá-lo. Miguel partiu de imediato. Encontrou Tomás numa pensão miserável em Beja, 3 dias depois. Tomás estava magro, olhos vermelhos de chorar. Por favor, volta, suplicou Miguel. Sem ti, não há jardim, não há vida. Tomás olhou longamente. E a tua fortuna? A empresa. Vendi a minha parte aos acionistas minoritários leais. Recebi o suficiente para viver sem vidas simples. Doei metade a associações LGBT. O resto é nosso, se quiseres. Tomás caiu nos braços dele, soluçando. Desculpa. Tive tanto medo. Eu também. Miguel beijou-lhe a testa. Mas acabou. Agora somos só nós. Meses depois, num pequeno monte alentejano que compraram com parte do dinheiro, Miguel e Tomás plantavam um novo jardim. Rosas brancas, como as antigas. A mãe de Tomás mudara-se para a casa ao lado, aceitando finalmente o amor do filho. O pai, aos poucos, aparecia para ajudar nas obras, falando pouco mas apertando a mão de Miguel com força. Casaram-se numa cerimónia íntima, só família e amigos próximos. Tomás usava uma simples camisa branca. Miguel, fato claro. Trocaram alianças de prata com uma rosa gravada. Na noite de núpcias, sentaram-se no alpendre a ver o pôr do sol. Sabes, disse Tomás, encostado ao ombro de Miguel, pensei que nunca seria feliz. Que o amor verdadeiro era só para os outros. Miguel beijou-lhe os cabelos. E eu pensei que dinheiro comprava tudo exceto paz. Estava errado nos dois. O vento trouxe o perfume das rosas novas. Longe, o mundo continuava barulhento, mas ali, entre terra e céu, só existia eles. Anos mais tarde, o jardim tornou-se famoso. Casais vinham de todo o país tirar fotografias entre as flores. No portão, uma placa simples: Jardim do Amor Verdadeiro, Miguel e Tomás. E todas as primaveras, quando as rosas brancas desabrochavam, eles renovavam os votos em silêncio, de mãos dadas, lembrando a dor que quase os separou e o amor que os salvou. Porque, no fim, o maior segredo de um bilionário não era o dinheiro, era o coração que aprendeu a amar sem medo.